Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema por aqui é o coworking como alternativa aos escritórios convencionais durante e depois da pandemia. E para falar com a gente sobre isso, a nossa convidada é Bruna Lofego, que é especialista no segmento de coworking. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigado, tudo bem? Tudo bom? Vamos falar um pouquinho, para começar, explica para a gente então o que é o coworking, né? Para quem está em casa e não conhece o que é. Claro. Então, o coworking, ele surgiu no Brasil, eu diria que mais ou menos uns 12 anos atrás, talvez. Uma modalidade de trabalho muito nova. E o que consiste? São pessoas dividindo o ambiente de trabalho, né? Então, de uma forma sucinta, né, o coworking é você pegar o ambiente de trabalho físico e várias pessoas compartilharem esse ambiente. E aí compartilha a infraestrutura de mesa, cadeira, como também compartilha os funcionários, compartilha a internet, compartilha sala de reunião, ambiente de convivência, partilha toda a estrutura operacional da sua empresa. Né? E esse movimento, né, vamos falar assim, o movimento das pessoas migrarem para essa modalidade de trabalho, isso tem acontecido gradualmente durante os anos. E antes, lá no início, em 2010, eu comecei nesse mercado em 2010. A gente via muitos autônomos, muitas pequenas empresas usando o coworking como uma forma de reduzir custo e tal, de poder compartilhar o ambiente. E ao longo do tempo a gente vem observando que grandes empresas também estão aderindo a essa modalidade de trabalho. E o que eu vejo é que não somente para você compartilhar, mas como uma forma de reduzir custo, uma forma de integrar as pessoas, enfim. Então, assim, a definição do coworking é basicamente compartilhar o ambiente de trabalho junto com toda a infraestrutura operacional da empresa. E de que maneira esse modelo funcionou ou não funcionou nesse período de pandemia? Então, vamos contar uma história aí para poder contextualizar, né, o momento, acho importante para as pessoas entenderem, né? Em março, ali mais ou menos no dia 20 de março, estourou esse negócio da pandemia e tal, e todo mundo foi para casa, e compartilhar não foi mais a opção para todo mundo, né? E aí o que que acontece? O que que aconteceu? As pessoas foram para casa, os coworkings ficaram vazios, né? Só que a gente trabalha de uma forma que eu chamo de receita recorrente, né? O que que é o recorrente? Em vez da pessoa ter um ambiente próprio dela, ela paga uma mensalidade e utiliza o coworking como escritório, né? Então, são contratos de longo prazo, na qual a pessoa paga uma mensalidade e ali ela tem toda a infraestrutura que ela precisa para a empresa dela girar. Né? No momento em que aconteceu a pandemia, as pessoas foram para casa, alguns pediram desconto na mensalidade e tal, mas o coworking continuou com seus clientes. Né? A diferença é que eles não estão dentro do coworking nesse momento. Agora até tem um movimento, a gente vai falar de retomada aí, né? Mas os coworkings ainda estão vazios, mas isso não quer dizer que estejam sem clientes. Né? Eu diria que 90% desse mercado trabalha dessa forma, com a receita recorrente. Né? E isso dá uma certa estabilidade para a gente, uma certa tranquilidade. Né? Óbvio que a gente negociou alguns contratos, né, de acordo com o momento econômico atual, né? A gente mesmo, como coworking, né, recorremos ao dono do imóvel, né? No meu caso, o imóvel não é meu, é o dono do imóvel para me ajudar nesse período. Mas os clientes continuam, né? Hoje eu tenho uma carteira de mais de 500 clientes, eles continuam, e
O que mudou é que eles não estão lá fisicamente. Agora, interessante porque eles não estão lá fisicamente, mas eles estão demandando muito serviço operacional, né? E o que que é esse serviço operacional? Olha, até ir no banco a gente já foi para o cliente, né? Mas serviço de recepcionista, de telefonista, serviço de gerenciamento de correspondência, de encomenda, serviço de motoboy está sendo assim muito utilizado, correio, todo esse serviço operacional para a empresa da pessoa funcionar, a gente tem atuado, né? Inclusive até a gente emprestando mobiliário para o nosso cliente poder se adaptar ao home office nesse período. Então tem sido assim um movimento diferente, mas a gente tem aprendido muito. A gente está num momento de retomada, né, da economia e também das atividades. Como vai ser a retomada, então, nesse setor em específico? Então, o movimento que a gente tem visto é a demanda por um escritório, ela não foi embora, né? Ela diminuiu, mas ela não está inexistente. Então, todos os dias a gente coloca propostas na rua, todos os dias a gente trabalha os clientes que querem voltar ao ambiente de trabalho, como que seria essa volta, né? Usa máscara, passa álcool em gel, tem que distanciar uma mesa da outra, não tem, como que faz e tal. Então, o que eu acredito e o que eu vivencio atualmente é que as empresas estão retomando as suas atividades em loco, aos poucos, e tomando cuidados com o ambiente em si, né? Mas não necessariamente tomando atitudes de mudar a infraestrutura física, né? Eu acho que as atitudes comportamentais é que eu tenho visto que tem mudado bastante, né? Então, por exemplo, você pega o elevador, vai lá embaixo, recebe uma encomenda, sobe, você já lava a mão de novo, né? Você já coloca uma nova máscara, você, enfim, já passa o álcool em gel, já tem uma rotina de higienização maior, né? E eu acho que isso contribui não só para a gente ter lá o ambiente mais saudável, né, para todo mundo poder ficar tranquilo, mas também contribui para todo mundo que está de fora enxergar que não, é possível eu voltar a trabalhar no meu escritório e tranquilamente, sem histeria, vamos falar assim, né, sem medo, medo mesmo, sem medo de que vá acontecer alguma coisa, né? Então, eu vejo uma mudança muito de mindset das pessoas e das empresas também, né? Mas não uma mudança na estrutura física, né? E como eu falei, a nossa demanda continua existindo, né? O mês passado, nós fechamos 6 contratos, isso dentro de um ambiente de pandemia, né, de recessão e tal, é muito, muito positivo. E também fechamos um contrato de sala privativa na qual as pessoas estão indo lá todos os dias, então também é muito positivo, né? Então eu acho que a retomada ela vai ser muito mais rápida do que a gente espera, né? E aí, eu entrando um pouquinho no conceito do nosso negócio, o coworking ele vai entrar, assim como na crise de 2015, quando pessoas perderam o emprego, empresas fecharam e foi muito difícil, o Brasil entrou numa recessão. Agora, não querendo comparar a crise de forma nenhuma, tá? Mas o cenário é o coworking entrando como uma solução para as empresas que precisam continuar operando, né? Então, solução de redução de custo, né? É facilmente provável, né? Provável não, essa palavra ficou estranha, mas é fácil de provar para a pessoa que ela tem uma redução de custo significativa, ela indo trabalhar no coworking, entregando o imóvel próprio dela. É fácil mostrar para a empresa que a conexão entre as pessoas ali no ambiente de coworking é muito forte, então você tem um benefício de gerar ali dentro negócios entre quem faz parte desse ecossistema,
né? Então, a empresa que antes dependia de fazer um relacionamento, um networking e tal, agora ela faz parte de um ecossistema na qual ali mesmo ela pode ter fornecedor, ela pode ter cliente, ela pode se sustentar ali naquele ambiente. Então, esses benefícios é muito fácil a gente provar para o cliente, né? E eu acredito que o coworking vai ser, e já é, né? Mas vai ser ainda mais uma solução para a retomada da economia, para as empresas continuarem produzindo, né? E todo mundo se que a pandemia é uma crise econômica que se instalou aí de forma brutal aí de uma hora para outra, né? Que tipo de empresa pode se beneficiar, então, dos serviços oferecidos no coworking? Então, vamos falar assim, a nossa gama de empresas, quando você coloca num gráfico de pizza, ele é todo ramificado, né? Mas indo mais assim, objetivo, em serviço, empresas que não precisam de estoque, empresas que não precisam de rua, né? São as que mais se beneficiam. A empresa de comércio, você tem que estar, a loja, você tem que estar de porta para rua, não tem jeito. Você pode até alugar uma sala minha e colocar seu estoque lá, mas a venda em si não vai acontecer, né? Mas já quem trabalha com comércio online consegue muito se beneficiar tendo a estrutura no coworking, né? Empresas de serviço em geral, e aí a gente vai desde o autônomo até a empresa multinacional e que tem vários funcionários, né? A gente tem lá empresas que têm uma estação de trabalho, que a pessoa trabalha sozinha, advogado, e a gente tem empresas multinacionais com 80 pessoas lá dentro, né? Então são várias, realmente assim, vários ramos de atividade, né? Eu acho que o que eu posso talvez exemplificar melhor são empresas de serviço, empresas que não precisam de estoque e que não são dependentes da cara para a rua, vamos falar assim, né? Do comércio de cara para a rua. Qual o percentual de diminuição de custos, né, que as empresas têm quando estão no coworking e não nos seus escritórios alugados ou comprados? Então, eu posso dizer que eu consigo uma redução de custo de até 70%. Né? E aí você começa a parar para pensar, e é muito fácil desenhar isso na cabeça de qualquer um. Você tem o custo de aluguel, você tem o custo de condomínio, você tem o custo de IPTU, você tem o custo da sua funcionária, que é a recepcionista, você tem o custo da internet, energia elétrica, água e por aí vai. São diversos custos, informática, você tem vários custos que você pode eliminar já entrando com o escritório compartilhado, né? Hoje em dia, até custos operacionais a gente consegue reduzir operacionais que não tem a ver com a infraestrutura. Por exemplo, eu consigo oferecer hoje um contador com 40% de desconto para o cliente, para o meu cliente. Eu consigo oferecer uma consultoria jurídica com uma hora reduzida em 50% do que o normal. Eu consigo, marketing principalmente, né, elaboração de marca, papelaria, campanha de vendas, eu consigo pelo volume, né, conseguir um benefício muito maior. Inclusive, às vezes, o próprio cliente meu que oferece isso ali naquele ecossistema que ele está fazendo parte, né? Então, é muito rico, assim, a troca, né? E a economia que você tem, em vez de trabalhar num escritório próprio, indo para o coworking, é facilmente calculável em até 70% de redução, vamos falar assim. Nesse momento de pandemia, muitas empresas colocaram seus funcionários para trabalhar em home office e muitas perceberam que é um caminho inteligente, favorável e produtivo. Você acha que outras empresas vão enxergar o coworking
ali como uma vantagem e um intermediário entre o home office e o trabalho que era exercido antigamente, da forma que era feito antigamente? Então, a opção do home office, ela é mais complexa do que a gente tem ouvido por aí, né? Ela envolve produtividade, ela envolve o acompanhamento da equipe por parte de seus líderes, né? Ela principalmente envolve a falta do convívio humano, é o motor que da reunião humana, isso já é sabido, né? Então, uma cultura organizacional presencial, ela não é mudada em 60 dias de pandemia, né? E eu vou além, né? As leis trabalhistas aqui no Brasil não são tão flexíveis para as empresas, para que elas adotem o home office dessa forma, né? Porque isso envolve corte de benefícios, como vale transporte, vale alimentação, e eu não acho que o sindicalismo brasileiro vai permitir isso tão facilmente, né? A gente pode afirmar que sim, né? Que na medida que as pessoas vão se acostumando com essa nova vida, né? Com essa vida de estar um pouco mais presente dentro de casa, talvez você tenha uma flexibilidade, mas o convívio humano em loco, né, ele ainda é muito importante, né? Para você ter uma ideia de contextualização disso, a gente teve que emprestar cadeiras para uma grande empresa que é nossa cliente, porque a comissão da CIPA dessa grande empresa fez uma reclamação ao sindicato de que não tinha condições de home office adequada para atender os funcionários. Então, eu acho que o buraco é mais embaixo, vamos falar assim, sabe? Não, o home office ele não vai ser uma modalidade adotada de extrema urgência e dessa forma como a mídia tem falado, né? Eu acho que pode ser gradual, né? Pode ser adotado de forma híbrida, né? A pessoa vai no ambiente de trabalho, e isso não só o coworking, às vezes da empresa lá vai lá durante, sei lá, 2 dias, 3 dias na semana, os outros dias ela tem flexibilização de ficar em casa, ou períodos, né, alguma coisa nesse sentido, mas eu acredito que é um caminho a se percorrer, né? Tem que mudar o mindset de quem lidera essa equipe, né? A gente já viu por aí que as reuniões online elas são menos produtivas do que as reuniões offline, presenciais, né? A dispersão quando você está online num projeto, ela acontece mais facilmente. Então, eu acho que pode haver uma mudança de uma cultura mais gradual em alguns anos, não de forma efetiva agora, para já, e está todo mundo em casa, vai todo mundo permanecer em casa, né? Eu escutei um CEO falava que está tendo um custo com psicólogo muito acima do que a expectativa que ele tinha, porque as pessoas precisam do contato humano, né? Enfim, todos os dias a gente vê esse tipo de comentário. Então eu acho que talvez gradualmente, num futuro, mas não agora. As empresas perceberam, né, que há um custo muito alto. Talvez elas não tinham essa noção. Tinham no papel, mas não tinham essa noção do quanto custava ter ali toda uma estrutura. Você acha que isso vem, então, de forma positiva para o coworking? E qual a projeção do setor para um crescimento? Isso. A projeção é que tenha o crescimento, já vem assistindo profissionais querendo migrar para esse modelo e enxergando que ele tinha ali um custo de, igual eu falei, né, aluguel, condomínio, IPTU, um custo de mobilização ali, de imobilizado muito alto, né, e que ele pode reduzir isso.
E a nossa expectativa do mercado é que em 2021, né, a gente tenha um crescimento na casa dos 50%. Né? E aí você vê alguns movimentos, vamos falar assim, ramificados do nosso mercado. Né? Eu vou explicar para você. Por exemplo, existe aquela pessoa igual eu que quer montar um coworking, e a gente vai lá e monta um coworking e abre as portas. Né? Agora, existe também um outro movimento que a gente vem vendo acontecer, daquela pessoa que tem um imóvel, que não consegue alugar esse imóvel, e aí ela enxerga, nossa, eu posso compartilhar isso aqui com vários, colocar várias empresas, que vai ser mais fácil para mim do que alugar para um inquilino só. Né? Então, aí entra mais pessoas no mercado. E você tem um outro nicho também, que são aquelas empresas grandes que tiveram que reduzir os seus funcionários e agora se veem num local com espaço ocioso. E aí ela fala, puxa vida, eu estou aqui com 20 pessoas, 20 mesas, cadeiras, e a estrutura toda montada, eu posso oferecer isso para o mercado como um escritório compartilhado e rentabilizar e ajudar nos meus custos e me envolver com esse outro negócio também. Né? Então, a expectativa é que haja um crescimento na casa dos 50% no próximo ano de pessoas entrando nesse mercado de coworking. Você acha que para esse ano ainda tem uma perspectiva, pelo menos, de se manter os clientes em que vocês já tinham durante, né, antes da pandemia? Sim, então, a gente teve uma redução de 30% na receita. Né? Isso foram empresas que cancelaram o contrato e que não, por enquanto, não vão voltar. Né? Isso é interessante que todas as empresas que cancelaram o contrato falaram assim, olha, eu não estou indo embora, eu simplesmente não tenho como arcar o custo agora. Eu preciso me preparar para uma recessão que vai acontecer. Né? Então, a gente teve essa redução de 30% da receita. De todo mundo que ficou lá, a nossa inadimplência está em 3%. Então, isso mostra para mim o seguinte, quem está lá vai realmente ficar. Né? Porque nós estamos falando aí de março, abril, maio e agora junho. Então, já vamos arredondar 90 dias, porque foi final disso, né? Então, a gente tem em 3 meses das pessoas, empresas que ficaram no coworking, todo mundo está pagando, todo mundo está em dia com as suas obrigações. Né? Por isso que essa tendência de que o mercado vai voltar, que vai continuar, é muito forte dentro do que eu estou enxergando acontecer no meu próprio ambiente compartilhado. Né? Então, eu vejo que agora, como esses 30% de receita, olha, para você ter uma ideia, eu estava 100% alocada antes da pandemia. Então, ou seja, eu tinha fila de espera, eu não tinha espaço para alocar. Né? Agora, eu tive esses 30% de cancelamento. Né? Então, com esses 30% de cancelamento, eu consigo crescer até o fim do ano, crescer e voltar ao que eu era antes, e mais ainda. O dono do imóvel, como ele teve outros andares que foram devolvidos, já entrou em contato comigo se eu não quero compartilhar e fazer girar mais dentro do imóvel lá onde a gente fica, né? Você falou de vários setores que podem ali trabalhar no coworking, né? Você falou também sobre pessoas que trabalham com vendas online. Dentro desse ambiente também dá para ter um pequeno estoque, ter os seus produtos ali armazenados, porque até quando se fala na questão do coworking, o que eu imagino, pelo menos, né, são várias mesas, várias cadeiras, posições ali de trabalho, que muitas vezes parece que é ou administrativo, uma produção intelectual, enfim. Mas o estoque, se for pequeno, também é possível ou não? Então, vamos lá. Todo ambiente de coworking, eu diria 90% dos ambientes de coworking aqui no Brasil são formados de salas privativas e o ambiente compartilhado, que são aquele open space, né, de várias mesas ali,
é 20% do negócio. Né? Então, você tem várias salas, né, dentro de imagina um, um andar corrido com várias salas. Geralmente essas salas são pequenas, né, salas de 4 pessoas, salas de 6 pessoas, até sala de 10 pessoas às vezes. E esse ambiente que você visualiza compartilhado de várias mesas, todo mundo dividindo o mesmo salão, vamos falar assim, ele é uma parcela pequena do nosso negócio. Né? Então, a pessoa do negócio online que precisa de colocar o seu estoque, ele vai alugar uma sala privativa e vai alugar uma outra sala privativa onde vai ficar o estoque dele. Né? Alguma coisa nesse sentido. Então, o espaço ali a gente adequa conforme a necessidade do próprio cliente. Né? É engraçado que algumas pessoas me perguntam: tá, então as pessoas ficam em salas privativas, então isso quer dizer que eles não estão ali compartilhando? Não, pelo contrário. Toda a estrutura é compartilhada, o ambiente de convivência, a sala de reunião, as funcionárias, né, a internet e tal, é tudo compartilhado. Mas na hora deles sentarem, quererem trabalhar e tal, eles gostam de ter um ambiente privativo, vamos falar assim. Né? E a nossa tendência atualmente, lá na empresa, até a gente já modificou, em vez de fazer as salas de fechar, como um ambiente fechado, a gente faz as salas de vidro e tem funcionado muito bem. Então, desse sentido, sabe? A empresa online, ela utiliza nosso escritório dentro de uma sala privativa e não num ambiente compartilhado. Como funcionam os contratos para esse tipo de serviço? Quando se aluga, né, uma sala comercial ou algum imóvel, sempre tem a garantia, seja um seguro, um fiador. Como que acontece com esse tipo de trabalho, cowork? Então, a vantagem, vamos falar assim, de você aderir ao coworking é você ter flexibilidade, mobilidade e não ter a fidelidade contratual que um contrato de aluguel faz com você. Né? Então, o contrato ele não tem fidelidade com multa contratual, a pessoa, o que a gente exige é um aviso prévio. Né? Antes de você ir embora, me avisa, no meu caso lá com 60 dias de antecedência, e vai tranquilamente. Né? Os pagamentos eles são todos realizados antecipadamente ao uso. Então, isso já elimina toda essa parte de crédito que o aluguel convencional exige. Né? Então, a pessoa paga, utiliza e vai embora. Né? Se, porventura, não acontece, tá? Mas se ela não pagar, o que vai acontecer é que na portaria a gente vai interromper o acesso dele ao escritório. Mas, assim, a gente não tem muito essa situação da pessoa não pagar, eu nunca vi, assim. Né? Então, com isso, é o participado e com essa flexibilização dos contratos poderem ir e vir, né? Aquele conceito de mobilidade que já vem sendo construído há alguns anos aqui no Brasil, eu acredito. Eu conversei com Bruna Lofego, que é especialista no segmento de coworking. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado. Esse foi o Alesp Conecta de hoje. Para rever os nossos programas, é só acessar o YouTube da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.